O que muito se ouve falar nas ruas é sobre o dia 21 de dezembro de 2012. Mas o que representa essa data? Fim do mundo, né? Estão falando, não é? O povo está falando que o mundo vai acabar, né? Vai acabar o mundo. Acabar o mundo? Dizem que é o fim do mundo. É o fim do mundo? O fim do mundo? Ao longo da história existiram várias lendas e mitos sobre o fim do mundo. A mais recente vem dos maias, que o previu para a próxima sexta-feira, dia 21 de dezembro. Essa hipótese de que acontecerá um desastre mundial vem sendo alimentada pelo menos há 4 décadas. Mas o que realmente isso significa? Para saber, nada melhor do que recorrer aos conhecimentos históricos. Entre os séculos 4 e 9 a.C., a civilização maia habitou a região das florestas tropicais, da região que hoje é a Guatemala, Honduras e a península de Yucatán, no sul do México. Dentre as características da cultura deste povo, a professora de História destaca a visão de mundo. Nós estamos falando de uma civilização que cresceu, que se desenvolveu, né? Baseado em princípios de integração homem-natureza, certo? E os deuses, como se eles estivessem regendo essa integração. Assim como em outras lendas há quem discorde. Para compreender melhor, nossa equipe resolveu falar com 3 pessoas, um ufólogo, um padre católico e um espírita. Os 3 não acreditam que o mundo pode acabar ou que haverão desastres como os relatados no filme 2012, lançado em 2009 pela Columbia e que registrou a bilheteria de mais de 5 milhões de pessoas. Há dezenas de teorias sobre a forma como isso poderia acontecer. Alguns dizem que a Terra sofrerá um deslocamento polar. Outros afirmam que passaremos por um período de terrível destruição, seguido de uma nova era de paz e esclarecimento. Há até quem diga que um governo secreto chegará ao seu objetivo de dominação total do mundo. Para Rapace, que há quase 6 décadas observa o universo e as atividades de seres que, segundo ele, estão em um estágio mais avançado, dia 21 de dezembro de 2012 marca o início de uma nova era de pessoas mais evoluídas. 12 de 12 de 2012, simbolicamente representa uma mudança no planeta Terra, uma mudança de comportamento a partir do humano. O planeta Terra atinge um grau evolutivo e ela se renova a partir daqui. Então tudo é um processo evolutivo, tudo é a busca pela perfeição. Então não tem nada de anormal, nada de extraordinário, a não ser o despertar de um novo pensamento, uma nova filosofia é anunciada. Para saber como a religião se posiciona diante desses fatos, fomos conversar com um padre católico, já que a população brasileira adere em sua maioria à filosofia cristã. Gilmar é padre há quase 20 anos e recentemente assumiu a principal paróquia de Votuporanga. Para ele, o fim não está próximo. Não faz parte da nossa esperança, não faz parte da nossa teologia. A nossa teologia não cabe e não preocupa nesse sentido com algo diferente. Nós sabemos que existem os fenômenos da natureza, sabemos que existe a órbita da Terra e tudo aquilo que faz parte desse grande universo, como os planetas, mas nós não entendemos que isso vem interferir na ordem do mundo, na ordem e na evolução da humanidade. Uma forte corrente de pensamento entre os espiritualistas e esotéricos é que essa data marcaria o fim de uma era e o início de um novo tempo, em que as pessoas estariam mais atentas à sua essência do que às suas posses, deixando o plano material e se preocupando mais com o seu espiritual. Para Quinn, que é adepto da doutrina espírita, esse será sim um novo tempo de prosperidade. Então, o 21 de dezembro de 2012, certamente na concepção maia, quer dizer que é um final de um ciclo, o final de uma era, o final de uma etapa de evolução. Porque nós evoluímos por etapas, por ciclos. Então, certamente, eles definiram que no ano 2012, ali próximo a dezembro, 21, esse ciclo estaria fechando para o início de um outro ciclo de experiências, de mais maturidade,
onde a criatura já mais experiente, mais madura, compreenderá mais profundamente os valores reais da vida, vai fugir um pouco dessa conceituação imediatista e vai pensar numa vida mais futura, numa vida mais eterna, definitiva. Cremos nós que seja esse princípio, não o final do mundo. O que nossos entrevistados concordam é que essa data pode marcar o fim de um ciclo, mas não o fim do mundo. Voltando aos maias, diferente de nossa atual civilização, esse povo elaborava seus calendários com base no comportamento da natureza, sendo que essa forma de contar o tempo era marcado por ciclos. Primeiro, eles observaram a fase da gestação, certo? Dos animais e também dos humanos. E segundo, o preparo da terra, o plantio e a colheita do milho, porque o milho era a base de alimentação desses povos, não só dos maias, como também dos outros povos, da Mesoamérica. E o mais interessante nesse calendário, é que pelo fato dele ser um calendário cíclico, eles obedeciam aos ciclos da natureza. Já que essa data marca um novo ciclo, que possamos entrar nessa nova era, deixando de lado os vícios e praticando mais virtudes. Eu acredito que pode ser, veja bem, pode ser que nesse dia 21/12/2012, além do alinhamento dos planetas, que está previsto de acordo com o último calendário dos maias, que foi encontrado, e ele deixa claro que o mundo não acaba no dia 21/12/2012, mas que vai haver um realinhamento do planeta, e que esse realinhamento ele vai trazer de novo a aproximação do homem e a integração do homem à natureza, que o homem vai descobrir os caminhos que levam, certo, ao Pai Maior, à inteligência suprema do universo, e que nós vamos o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e nós vamos passar a integrar efetivamente uma fase de evolução. Que ninguém tenha medo destas informações, que ninguém se assuste com esse tipo de revelação. Isso tudo faz parte de um progresso, de uma escalada evolutiva, mas que todos se preocupem em ser melhores hoje do que foram ontem, no desejo sincero de ser melhores amanhã do que são agora. Que todos trabalhem pelo amor do próximo, que todos se esforcem para que o bem se estabeleça, porque a lei que diz que o mal que bate volta para você, diz que o bem que você faz volta também, até por uma questão de inteligência. Se a lei de Deus é uma lei de compensação, se a vida te dá o que você a ela dá, você tem que ser, até por uma questão de inteligência e bom senso, ser bom, porque só o bem voltará para você. Evitando o mal, não terá mal contigo. Nós devemos ter sempre o coração voltado para o outro e para Deus. Se vivemos e vivemos nessa época, não é por acaso. Cada um tem uma missão especial para cumprir e vai cumprir essa missão no lugar que está, na profissão que exerce, sempre lembrando que essa missão pode ser realizada na justiça, na fraternidade e na solidariedade. O grande conforto é a presença de Deus no coração de cada um. Nada nós devemos temer, mas apenas viver a justiça do reino de Deus. Aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para viver e para viver bem. Então é tudo pela paz, é tudo pela harmonia. Nós não podemos estar projetando um mundo de dúvidas, Então Jesus diz também, não tenhais medo, porque quem tem uma vida reta não precisa ter medo. Então não tenhais medo, amai-vos uns aos outros, de verdade.